Graça e paz, irmãos. Amém? Por ser o dia que o Senhor fez, devemos estar alegres e regozijados nele. Vamos orar, buscar a presença do nosso Deus mais uma vez, para prestarmos a Ele este culto, como assim Ele merece. Deus amado, Deus fiel, Deus santo, Deus poderoso, nosso Deus, o Deus que nós aprendemos na Tua Palavra, que deve ser adorado, sendo o único, nenhum outro deve ser adorado, porque só o Senhor é Deus. Por isso, Pai, reconhecendo o que nós devemos fazer, Te adorar em espírito e em verdade, nós aqui estamos, mas precisamos que o Teu Espírito Santo possa estar a continuar conosco, em especial nesse momento agora, nesta manhã. Traga, Senhor, para nossas vidas renovo, fortalecimento, traga, Senhor, crescimento espiritual, edificação para toda a Tua igreja, avivamento. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai querido, Pai bondoso, desfaça, esvazia de nós tudo que não possa ajudar, tudo que venha atrapalhar, tudo que venha impedir, impossibilitar que venhamos a Te adorar como o Senhor merece, em espírito e em verdade. Por isso, Pai, agora encha-nos, traga tudo o que possa, Senhor amado, Te adorar da melhor maneira possível. Completa em nós, na nossa condição de imperfeito, homens pecadores, mas que reconhecendo o grande Deus que Tu és, e que queremos Te prestar um culto, que o Senhor venha nos habilitarmos para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amados, abra sua Bíblia lá no Salmo 48. Vamos de pé em reverência à palavra do nosso Deus, fazer uso dessa leitura alternada, para que todos possam participar. E logo após, teremos uma palavra de oração, uma oração de louvor e exaltação pela nossa irmã e amada Sandriele. Leiamos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de todos da terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos se uniram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na Tua misericórdia no meio do Teu templo. Como o Teu nome, ó Deus, assim o Teu louvor se estende até os confins da terra. A Tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos Teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, cantai-lhes as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para que narrardes às gerações vindouras. Que é este Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém? Ele será o nosso dia até a morte. Aleluia. Oremos. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o único Deus que é real, que é vivo, nós louvamos, Senhor, o Teu santo nome nesta manhã, nós engrandecemos, Senhor,
o teu nome. Nós cremos que só o Senhor é Deus poderoso. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, reconhecendo o quão grande o Senhor é e o quão o Senhor tem sido bom para as nossas vidas, Deus, ainda que não mereçamos. Que nós possamos, Senhor, exaltar o teu santo nome, bendizer, Deus, em todo o tempo. Que possamos, Senhor, levar o teu nome a outras pessoas, para que elas também possam, Deus, através do teu Espírito Santo, te louvar, buscar a tua face, Senhor. Que possamos ser, Deus, verdadeiros instrumentos teus aqui na terra, para que possamos exaltar o teu nome, para que possamos te louvar com alegria, para que possamos, Deus, te servir, Senhor. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Que todas as nações possam te exaltar, Deus, o teu nome, possam bendizer a ti, possam reconhecer a tua soberania, Deus. E nós te louvamos também, Deus, porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é bom. A tua misericórdia dura, Deus, e se renova a cada manhã. E nós sabemos, Deus, que não há outro igual ao Senhor, não há outro Deus, não há outro grande eu sou, Deus. E nós te agradecemos por tudo. E em nome de Cristo Jesus que fazemos essa oração. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos, e agora vamos louvar ao nosso Deus com o hino. Cantemos com alegria. Nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei
Amém. Exaltado seja o nosso Deus. Amados, Neemias, capítulo 7, versículos de 70 a 73, nos traz este registro da palavra do nosso Deus. Neemias 7, 70 a 73. Que fala sobre as contribuições para o templo. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos e em prata 2.200 arrates. O que deu o restante do povo foi em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arrates, em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Então, meus amados, nós podemos observar aqui que a necessidade de contribuirmos, de sermos dados, a sermos fiéis naquilo que é da parte de Deus, como dízimo, e ainda assim sermos ofertantes, porque tudo isso contribui para a obra do tesouro, para a obra do nosso Deus. Terão a oportunidade de ofertar quem se preparou, depositando aqui no gasofilácio, mas enquanto isso vamos estar louvando ao nosso Deus com cânticos espirituais. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer,
a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia, E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. convido a igreja a colocar-se de pé. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Salvador, Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. amém. Vamos orar ao nosso Deus. Agora uma oração de consagração, gratidão. Consagrar tudo o que aqui foi trazido para a casa do tesouro. Eduardo vai estar fazendo esta oração. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Senhor, mais uma vez na Tua presença, ó Deus, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por este momento que nós tivemos de entregar aquilo que é Teu. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada pessoa, a cada irmão que trouxe no Teu altar aquilo que o Senhor ordena, ó Deus.
aquilo que é teu. Que as pessoas, ó Deus, que administram, elas possam, ó Deus, ter sabedoria e fazer com que cresça o teu evangelho, que a tua casa, ó Deus, seja mantida com aquilo que o Senhor ordena que nós possamos trazer para ti. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa e que abençoa também, ó Deus, o pregador, o pastor, neste momento, que o Senhor fale através dele aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, agir e praticar aquilo que o Senhor tem ordenado para as nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Sentado, irmãos. Passo a palavra ao pastor Gladys. Irmãos amados, lembrando a todos que nós estamos refletindo sobre eclesiologia, é a doutrina que trata sobre a Igreja de Cristo, eclesiologia. Lembro ainda, amados, que nós não estamos fazendo a exposição de um texto, mas o apanhado dessa doutrina em toda a palavra de Deus, tá bom? Então, queria pedir aos irmãos que atentem, porque são vários textos que precisamos ler e é necessário que estejamos sempre prontos a ouvir, atentos à leitura que será feita daí por diante. Amados, eu quero pedir a vocês ainda que se concentrem, não manuseiem o telefone celular. Quero recomendar à igreja sempre a encher da frente para trás, até irmãos que sentavam na frente e agora estão sentando atrás. Então é importante que a gente comece a encher a igreja da frente para trás. Deixar sempre os últimos lugares para os visitantes. Isso é importante, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 a 20. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Queridos, o tema de hoje é: o que faz a igreja? Esse é o tema. Desde o último domingo temos refletido sobre o que é ser igreja. Que a igreja ela é descomunal, ela não pode ser comparada às sociedades comuns às quais estamos inseridos. A exemplo de um clube social, do nosso emprego, do nosso sindicato, a exemplo da nossa faculdade. Então a igreja ela é descomunal, ela está acima daquilo que é comum, porque ela é o corpo de Cristo e ela também é a noiva desse noivo. Então, domingo passado, tratamos sobre esse aspecto. Hoje, o tema é: o que a igreja faz? Para que a igreja existe? Para que a igreja está aqui na terra? Então, Mateus 28, 19 a 20, começa a responder a essa pergunta. E a tarefa da igreja, segundo Mateus 28, 19 e 20, ela tem dois aspectos. O primeiro deles está ligado ao incrédulo. Então, qual a tarefa básica da igreja com respeito àqueles que ainda não crêem no Evangelho? Qual a tarefa? Mateus 28, 19 e 20, vai afirmar que a tarefa básica da igreja com respeito aos não convertidos é ensiná-los o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então ela ensina o Evangelho, e quando esses fizerem uma profissão de fé
crível, ou seja, quando houver no coração deles a convicção da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a igreja deve batizá-los em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e deve torná-los membros de uma igreja local. Então, observem que o primeiro aspecto que observamos em Mateus 28, a grande comissão, é que a igreja ela é enviada pelo Senhor Jesus Cristo a alcançar o incrédulo, de encontro ao incrédulo. Com que propósito? De anunciar as boas novas, de evangelizá-lo, de ensiná-lo acerca das doutrinas da graça e da redenção, sobretudo, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que esse que era incrédulo, ele passa a crer no Evangelho, então ele precisa professar a sua fé, torná-la pública, conhecida de todos os homens, conforme o Senhor Jesus Cristo ordenou. E uma vez sendo ele batizado em nome do Trino Deus, ele deve então ser agregado à congregação dos santos. Ele se torna um membro do corpo de Cristo. Ele faz parte de uma igreja local. Por essa razão, irmãos, nós que outrora éramos incrédulos, e um dia o Evangelho nos alcançou, o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo, nós então declaramos a fé em Cristo, fomos batizados em nome do Trino Deus, e automaticamente nós passamos a ser membros de uma igreja local, na nossa situação, da PIPSE. Todo aquele que passa por esse processo, onde ele foi evangelizado, ele ouviu o evangelho da salvação, ele creu no evangelho, ele professou a redenção em Cristo, e ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele foi inserido na igreja local. Todos nós passamos por esse processo. Outrora não éramos povo de Deus, éramos incrédulos, ímpios, éramos inimigos do Senhor. Mas uma vez que Deus nos alcançou mediante a sua graça, através de Cristo Jesus, nós saímos desse status de inimizade, de incredulidade, e através do trabalho que Jesus mandou a igreja desenvolver, fomos alcançados e convencidos pelo Espírito Santo, e hoje somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros de uma igreja local. Então esse é o primeiro papel que a gente observa em Mateus capítulo 28. Mas há um segundo, que diz respeito à responsabilidade da igreja para os cristãos. A igreja, então, ela não tem apenas a responsabilidade de ir de encontro ao ímpio, ao incrédulo para anunciar, mas uma vez que esse foi convertido e faz parte do corpo de Cristo, a igreja continua tendo responsabilidade com ele. Que responsabilidade é essa? É a responsabilidade com os cristãos, que está também em Mateus capítulo 28. A responsabilidade da igreja é a de equipar os santos, ensinando-os a observar tudo quanto Jesus Cristo ordenou. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E os ensine também a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Olha o compromisso agora. Ensine-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Observem que agora nós não estamos mais tratando de descrentes. Nós estamos tratando de pessoas que foram convertidas. E se são convertidas, elas são crentes em Cristo. Elas fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja. Então, qual a responsabilidade da igreja com esse que agora faz parte dela? Ensiná-los a guardar tudo aquilo que Jesus Cristo tem ordenado, sob a promessa de que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, a igreja ela tem
esses dois papéis, o papel de ir de encontro ao incrédulo, anunciar as boas novas, mas uma vez que esse é convertido, essa mesma igreja ensina os seus membros a guardar tudo aquilo que Jesus tem ordenado e ensinado. Irmãos, aqui eu preciso lembrar da importância dos meios de graça. Pastor, o que são meios de graça? São vias que Deus nos concedeu para que a nossa relação espiritual com o Senhor fosse fortalecida, ela fosse constante. Então, a oração é um meio de graça, é um meio pelo qual nós adentramos a presença de Deus através de Cristo Jesus e falamos com o Senhor. A pregação é um meio de graça. O que está sendo anunciado nessa manhã tem adentrado pelos seus ouvidos e deve descer ao seu coração. Então, quando você vem ao culto, você ouve a palavra e você é santificado pela palavra, você é fortalecido. Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que santifica o povo de Deus é a palavra de Deus. Observem que nesse exato momento a igreja ela está cumprindo um dos seus papéis. Ela está promovendo edificação à vida do corpo por meio da pregação da palavra de Cristo. Então, se a igreja ela tem como missão promover essa edificação, esse crescimento ao corpo, quando expõe a verdade de Deus, a igreja ela não tem se omitido, mas pode acontecer do membro não atentar à importância dessa missão eclesiástica. E quando um membro ele não valora, quando ele não atenta a esse papel que a igreja está promovendo a sua vida, ele enfraquece. Ele desanima. Aos poucos a sua fé vai sendo minorada. Então, muitas vezes a gente precisa parar para pensar o seguinte: a igreja está cumprindo o seu papel? Se a igreja está cumprindo o seu papel, está ensinando a palavra de Deus como deve ser ensinada, se a igreja está promovendo oração através de reuniões de oração, de cultos de oração, se a igreja está promovendo o ensinamento da sã doutrina através da escola bíblica dominical, dos cultos da quarta-feira, através da pregação, que é uma pregação que deve ser altamente doutrinária, deve fazer a exposição da escritura toda, do tema que temos hoje como referência, o que a igreja faz. E eu que sou membro da igreja, estou me colocando no lugar de um membro, porque pastor é membro do presbitério, mas eu que sou membro da igreja, eu faço pouco caso do cumprimento da missão dessa igreja. O pecado não é dela, o pecado é meu. Sou eu que não estou me importando, sou eu que não estou me alimentando. A igreja ela está criando ocasiões, momentos, oportunidades para que o corpo de Cristo seja edificado, santificado, fortalecido, para que os crentes temam a Deus, os crentes amem a Cristo, os crentes louvem a Deus, abram as suas bocas, eles entoem louvores de adoração que brote do fundo da sua alma, para que eles ofertem, para que eles devolvam ao Senhor aquilo que lhes pertence, para que eles participem da Santa Ceia, para que os seus filhos sejam batizados em nome da Santíssima Trindade. Tudo isso a igreja está fazendo. A igreja está cumprindo o seu papel. Ela está ensinando os discípulos de Cristo a guardar tudo aquilo que Jesus tem ordenado. Vocês conseguem perceber isso? Os irmãos conseguem notar isso? Por isso que há necessidade, irmãos, de cuidar, porque é comum, às vezes, as pessoas que se afastam da igreja, não estou me referindo à nossa igreja, de modo geral, toda a igreja tem isso. As pessoas, às vezes,
se afastam da igreja e a justificativa delas nunca é: olha, eu me afastei da igreja porque eu deixei de ir aos cultos, eu fui definhando, eu fui desanimando, até que eu fiquei pelo meio do caminho e hoje eu me entreguei ao mundo e a Deus. Você não vê um argumento como esse. Observem que as pessoas que se afastam da igreja, elas apontam para a igreja para denunciar a razão do seu afastamento. Então ela olha para o pecado dos irmãos: olha, porque na igreja os irmãos isso, porque na igreja tem isso, a igreja tem aquilo outro. O mundo é infinitamente pior, e eu não estou dizendo que a igreja é ruim, muito pelo contrário. A igreja é a bênção que Deus nos deu para que nós desfrutássemos em coletividade dessa comunhão, mas o mundo nem se compara à fofoca, à discórdia, à inimizade, a todo tipo de desavença. E eu nunca vi nenhum afastado dizer assim: eu não quero o mundo, porque o mundo não presta. Você conhece algum afastado que já fez isso? Você conhece alguém que abandonou a fé, que disse: o mundo não presta, no meu trabalho tem fofoca, no meu trabalho tem desavença, tem inveja, na minha sala de aula meu professor me persegue, eu não suporto o mundo? Ninguém diz isso. Ninguém diz isso, porque é uma inclinação natural para aquilo que desagrada a Deus. De modo natural, o homem vai amar mais o mundo que ao Senhor. Aliás, ele nem ama o Senhor, ele rejeita o Senhor, até o momento que Deus vem sobre ele por meio do Espírito Santo e o convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, observem, irmãos, nesse primeiro momento, que a igreja, ela cumpre o seu papel. A igreja, ela se esmera no anúncio do Evangelho, e eu não estou falando de métodos, que às vezes tem irmãos que dizem: não, pastor, porque evangelizar é eu ir lá, bater na porta, chamar a pessoa e convidar ela para ir para a igreja. Esse é um método. Não confunda método com evangelização. Evangelização é você fazer com que a mensagem da salvação chegue ao ímpio. Método é: como eu farei para que essa mensagem chegue? Perceberam? São coisas distintas. Então, se a igreja ela cumpre o seu papel de anunciar as boas novas e de promover cultos, ocasiões, oportunidades para que o povo de Deus seja edificado, santificado e fortalecido, então não tem havido uma falha por parte da igreja. Não estou me referindo à nossa, estou dizendo igreja de modo geral. A falha muitas vezes é do membro que ele não entende a importância, a necessidade de estar presente, de participar do corpo de Cristo. Segunda coisa, irmãos, está lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Eu vou ler primeiro e depois eu explico. Mas o que é que esse texto fala? Ele aponta para o que a igreja deve fazer para equipar os santos. Então, pastor, eu já entendi então que um dos papéis da igreja é equipar os santos. Mas como é que a igreja faz isso? Efésios 4, de 11 a 16. Farei a leitura de todo o texto. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, vejam só, por que o Senhor fez isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, de 11 a 16. O que esse texto nos ensina? Que a igreja, o que a igreja precisa fazer para edificar os seus santos, e aí, obviamente, eu vou explicar isso porque eu sei que o nosso culto é transmitido. Se eu usar a palavra santo aqui, não entenda Santo Antônio, São Pedro, São José. Mas santos na Bíblia são aqueles que Deus santificou. Deus retirou do mundo e trouxe para o reino do seu Filho amado. Santos são os filhos de Deus. São aqueles que creem em Jesus Cristo, tá? Então, a igreja equipa os santos ao dar a eles a ocasião para adorar a Deus e receber os sacramentos, para compreender a Bíblia, para partilhar com outros dos dons concebidos por Deus, a fim de que eles cresçam na graça. Então, como a igreja equipa os santos? Fazendo aquilo que Jesus mandou, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus tem ordenado até a consumação dos séculos. É pregando a palavra de Deus com fidelidade, como ela é falando a verdade que é a palavra, como ela deve ser pronunciada, promovendo então ocasiões, momentos de adoração para que os filhos de Deus possam desfrutar desse momento. Lá em Jó, irmãos, capítulo 1, diz que os filhos do Senhor foram se apresentar diante dele. Muito provavelmente ali o autor de Jó está se referindo aos anjos. Os anjos foram se apresentar diante de Deus. De que modo? Coletivamente. Eles estavam reunidos. Ali não é a ideia, por exemplo, de você que adentra o seu quarto, tranca a sua porta e ora a Deus. Quando você faz isso, você está agindo corretamente, inclusive biblicamente, porque Jesus mandou que fizesse isso. É saudável a um cristão e é necessário ao cristão ter momentos individuais com a sua porta trancada para que ele fale com Deus o tempo que lhe é necessário. Isso é saudável. Na verdade, a gente deveria dedicar muito mais tempo às orações individuais que às orações coletivas, porque naturalmente as orações coletivas, elas são realizadas no culto. Então, há pouco o presbítero Amós chamou um irmão para fazer a oração de louvor e exaltação, depois chamou outro para fazer a oração em ações de graças. Observem, essas são orações coletivas. Naturalmente, elas são realizadas em meio ao povo de Deus, no culto. Mas, ainda que você não erre, muito pelo contrário, você acerta, é adequado que você adentre ao seu quarto, tranque a sua porta, fale com Deus sem preocupação com o tempo, ainda que tudo isso seja adequado. Não existe um cristão onde ele se auto-edifica. Olha, eu vou me auto-edificar. Pronto. Eu serei crente por mim mesmo. Eu adorarei a Deus exclusivamente. Lá em Jó vai apontar que os anjos, quando foram se apresentar diante do Senhor, não era um indivíduo. Havia sim um indivíduo ali entre eles que era Satanás infiltrado. Mas Satanás não foi adorar a Deus. Satanás foi cumprir um propósito que Deus tinha na vida de Jó. Mas com relação aos anjos, eles foram coletivamente, os filhos de Deus, indo todos eles juntos, a adoração, ao engrandecimento do nome e das obras do Senhor. Então, é vontade de Deus que o povo de Deus se congregue, se reúna de modo coletivo. O Senhor não deseja apenas o seu diálogo através da oração no seu quarto trancado, mas a união dos filhos de Deus em um dia, em um local,
para que Deus seja exaltado, para que esses filhos de Deus proclamem o nome de Deus, exultem a Deus e cantem as maravilhosas obras do Senhor, sobretudo a redenção. Quis Deus, irmãos, que fosse assim, desculpe. Quem pode contestar algo diante do Senhor? No livro de Salmos, nós temos salmos que são chamados de salmo de romagem. Alguns salmos são conhecidos como salmo de romagem. O que é romagem? Uma romaria, como você prefira entender. É que os crentes naquela época, eles tinham a ideia que o culto, ele não começaria no templo, mas eles já saíam de casa adorando a Deus, grupos de pessoas, por isso que eles formavam uma verdadeira romagem. Então, eles estavam rumo ao templo, mas já saíam de casa, cantando as grandezas do Senhor, exaltando o Deus da sua salvação, e dizendo aos ímpios quem era o Deus Redentor. E esse aglomerado de pessoas que saíam das suas casas, dos seus vilarejos, dos seus povoados para ir ao templo, pelas ruas eles iam cantando as grandezas de Deus. Havia um entendimento profundo sobre o culto ao Senhor. Havia um deleite espiritual. O crente, ele deve ter essa ansiedade, e a ansiedade que me refiro agora não é a qual Jesus reprova. A ansiedade que Jesus reprova é a preocupação demasiada, é a inquietação, é a preocupação que rouba de nós a nossa paz. Mas a ansiedade que me refiro é aquele desejo, é aquele algo bom, que você quer chegar logo, que você quer encontrar logo, que você quer participar logo. É isso. Essa é uma ansiedade a qual eu me refiro. Então, o crente, ele deve ter essa boa iniciativa. Ele deve se preparar para o dia do Senhor já desde o sábado, irmãos. Desde o sábado. Ele deve pensar o dia seguinte como sendo o dia do Senhor, um dia que o cristão, ele precisa se preparar para coletivamente adorar a Deus. Então ele deve tomar todos os cuidados necessários, ele deve preparar sua refeição para o dia seguinte, ele deve separar sua roupa, quando ele toma seu banho, ele deve nutrir em seu coração o desejo de cultuar a Deus, ele deve aprontar sua família, cuidar do horário, ele deve ansiar pelo momento de culto coletivo. O salmista disse que a sua alma ansiava pelo Deus vivo. A sua alma se regozijava. Ele entrava num estado profundo de adoração a Deus. E isso muitas vezes tem nos faltado, a gente não tem valorado isso. Por isso, da iniciativa de pregar sobre o que é ser igreja. Pastor, por que o senhor escolheu esse tema? Porque há conceitos que precisam ser mudados no nosso coração. Se eu olho a igreja como eu olho a minha profissão, eu erro. Se eu olho a igreja como olho a minha faculdade, como olho qualquer sociedade que eu estou inserida, eu estou minorando a igreja. Mas quando eu aprendo que a igreja, ela é uma instituição descomunal, ela não é comum, ela é espiritual, ela é corpo de Cristo. Ela é a noiva do noivo. Quando eu aprendo que Deus me converteu, eu publiquei a minha fé, e uma vez essa fé sendo publicada, eu fui batizado em nome da Santíssima Trindade, e fui inserido no corpo de Cristo, fui inserido a uma igreja local. Quando eu tenho essa concepção, então a gente começa a perceber que estar aqui nessa manhã é algo especialíssimo. É um presente de Deus. Você está sendo presenteado por Deus na manhã desse dia. Deus está te fazendo um favor em te trazer aqui. Você está sendo abençoado por Ele. Ele está lhe oportunizando abrir os seus lábios e bendizê-lo, mas adorá-lo com toda a intensidade do seu ser. As pessoas passam
metade de uma semana no carnaval, elas não dormem, elas se embriagam, mas na hora de cantar elas rasgam o peito e elas cantam. E nós que somos povo de Deus, fomos transformados pelo poder do Evangelho. Ele mudou o meu coração, Ele mudou o seu coração. A sua mente Ele tem aperfeiçoado para que dia após dia você se assemelhe ao seu Salvador. Deus tem te abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é um abençoado por Deus. E você trata isso como algo comum? Talvez seja porque você não nasceu de novo. É possível que isso tenha acontecido. Afinal de contas, irmãos, porcos não querem nada com as pérolas. Por isso que Jesus recomenda que não atire as pérolas aos porcos. Não estou chamando a igreja de porco, longe de mim. Deus me livre de fazer isso. Mas o que eu quero dizer é, se eu não compreendo a profundidade, a grandeza, a largura, a altura das bênçãos que Deus tem me dado em Cristo Jesus, se eu não valoro isso, eu preciso me perguntar se eu nasci de novo, ou se eu sou um porco, onde as pérolas estão sendo lançadas a mim, mas eu não estou valorando. Eu preciso me perguntar isso. Quando eu digo eu preciso, estou me colocando no lugar de cada crente, obviamente. Então, nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso. A importância dessas verdades santas. Segundo, qual o propósito da igreja em equipar os santos? Nós estamos no segundo subponto do segundo ponto, tá bom? Para que ninguém se confunda. Pastor, o senhor já disse aí umas 3 vezes segundo. Nós estamos no segundo ponto da mensagem. Nesse segundo ponto, nós estamos tratando sobre o tema: o que a igreja deve fazer para equipar os santos. A primeira resposta acabou de ser dada com base em Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. A segunda, agora é: qual o propósito da igreja ao equipar os santos? Qual o propósito da igreja ao equipar os santos? Resposta, com base nesse mesmo texto: glorificar a Deus. Deus é glorificado de muitas formas, mas Ele é mais glorificado quando os santos, ou seja, os filhos de Deus, são maduros, bem firmados na doutrina, servindo e falando a verdade em amor. Então, há um propósito para que você seja equipado, para que você seja fortalecido na força do poder do Senhor, para que a palavra seja ministrada ao seu coração, para que você tenha oportunidades concedidas pela igreja para adorar a Deus de modo coletivo. Há um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Como foi dito, Deus é glorificado de várias maneiras, mas Deus é ainda mais glorificado quando os seus santos filhos, eles são maturados. Maturado significa amadurecido, quando eles crescem na fé, quando eles aprendem, quando eles têm mais comunhão com o Senhor, quando estão mais humilhados aos pés de Cristo e confiados na providência de Deus. Terceira pergunta, ainda dentro desse ponto: que outra responsabilidade, pastor, a igreja possui? Porque eu já aprendi que a igreja ela tem algumas responsabilidades. Quando falamos de dentro da igreja, a igreja tem a responsabilidade de equipar os seus santos, promovendo o crescimento espiritual, edificação por meio da pregação da verdade e cultos para que eles adorem a Deus. De que maneira então, ou melhor dizendo, com que propósito isso é feito? Isso é feito para a glória de Deus. É vontade de Deus ser glorificado na igreja, que é o corpo de Cristo. Mas a terceira pergunta: que outra responsabilidade a igreja possui? A igreja também possui a responsabilidade de ministrar aqueles na congregação que passam por necessidades materiais. Em outras palavras, a igreja ela também possui uma responsabilidade ligada à diaconia. O que é a diaconia?
é servir uns aos outros, é acolher aqueles que precisam de suporte. Especificamente, o suporte que estamos falando agora não é um suporte espiritual, porque o suporte espiritual eu acabei de dizer que a igreja deve promover a vida de todos. Mas esse suporte agora é o suporte com relação ao pão de cada dia. Nós não estamos falando, irmãos, que a igreja ela tem a obrigação de sustentar pessoas que não querem trabalhar. Não é isso. A igreja ela não tem dever de sustentar preguiçoso, quem não quer trabalhar. Mas nós entendemos, e durante a história sempre foi assim, que em algum momento é possível que um irmão padeça, tenha alguma dificuldade. Ele perca o emprego, ou de repente até ele trabalhe fazendo bicos, mas aquilo tem sido insuficiente. Então, é vontade de Deus que a igreja ela tenha um braço diaconal, que ela exerça esse auxílio à vida de pessoas que necessitam. Quis Deus que fosse assim. Pastor, onde foi que foi lido isso na Bíblia? Atos 6, de 1 a 7. Já estamos caminhando para o fim. Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Segundo texto e último texto, Gálatas 6, de 6 a 10. Os irmãos estão acompanhando aqui, né? Aqui, ó. Gálatas 6, de 6 a 10, tá? Não fiquem de cabeça baixa não, para não pensar que vocês estão falando no WhatsApp. Olha aqui, o texto está aqui atrás. Gálatas 6, de 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas, prestem atenção agora, a gente deve promover o bem a todos os homens, mas, principalmente, aos da família da fé. Pastor, nós temos uma cesta básica. Temos um irmão que precisa e temos uma família descrente que também precisa. Quem tem a prioridade? Os da família da fé. Primeiro nós alimentamos os nossos filhos. Depois nós servimos aos de fora. Esse princípio, ele é bíblico e ele está exposto aqui de modo claro. A igreja ela tem um papel diaconal, que esse papel começa de dentro para fora. Então ela atende às necessidades internas, não estamos falando de luxo. A palavra é clara, necessidades. Necessidades são coisas que são indispensáveis, que nós precisamos delas. Então, primeiro a igreja atende às necessidades internas,
para que depois ela contemple aos de fora. Aos incrédulos, pastor, sim, se necessário, sim. Então, isso é em todos os aspectos, irmãos. É óbvio que eu estou citando um exemplo de cesta básica, mas qualquer ação que beneficie o homem, que dê melhor qualidade à vida do homem, que o favoreça, primeiro, ela começa o seu papel diaconal de dentro para fora. A igreja acolhe, cuida, a igreja provê de dentro para fora. Se pudermos auxiliar os de fora, bendito seja Deus por isso. É sinal que os nossos estão supridos e agora nós estamos dividindo o pão com os de fora. Mas se o pão for suficiente apenas para os de casa, são eles que serão alimentados. O que é isso, pastor? Isso é um braço da igreja, ao qual nós chamamos de diaconia. Esse é um outro papel que a igreja tem. A igreja tem o papel de evangelizar o descrente. A igreja tem o papel de promover edificação ao corpo de Cristo, promover ocasião em que o povo de Deus seja edificado e tenha a oportunidade de exaltar a Deus nos cultos. A igreja deve ministrar os sacramentos para que isso santifique a vida dos eleitos de Deus, mas a igreja ela também tem o papel diaconal. A gente não pode, irmãos, chamar um ao outro de irmão, ainda que não consanguíneo, irmãos em Cristo, irmãos espirituais. Nós somos irmãos porque fazemos parte da mesma família. Não, pastor, o meu sangue não é o mesmo que o seu. A nossa família é uma família espiritual. A família que eu estou me referindo aqui é a família do Deus vivo. Povo de Deus, nação do Senhor, sacerdócio real. E nós nos chamamos irmãos por fazer parte da mesma família. Então é inconcebível, enquanto cristão, a gente perceber que alguém passa por dificuldade e não estender a mão para acolher. É inconcebível um irmão que passa por outro na rua e finge que não vê. Finge que não vê. Irmãos que não se falam dentro de casa são irmãos que estão de mal. Estão brigados. Viraram ou virou um inimigo do outro. Irmãos, que essas coisas não façam parte da nossa comunidade. Que a gente não finja não ter visto um irmão em Cristo. Que a gente não finja não se compadecer, ou até finja se compadecer, mas na verdade agir como aquele que Tiago alerta lá em seu livro e até reprova. Que bem há você bater nas costas do seu irmão e dizer: Deus te abençoe. Muitas vezes Deus quer nos usar como instrumento da bênção dele e a vida de alguém. E nós nos omitimos. E quando fazemos isso, estamos dando demonstração clara de que não sabemos o que é ser igreja. Você é abençoado por Deus porque Deus te fez ser igreja. Porque Deus te acolheu nesse lugar, na reunião dos santos. Aqui não é lugar de gente perfeita, não. Ninguém nunca ensinou isso aqui na igreja em 138 anos. Mas aqui é lugar de pessoas que Deus transformou as vidas e tem as aperfeiçoado à semelhança do caráter de Cristo. E a gente precisa olhar para a igreja como ela é, com vistas ao que ela deve ser, ou seja, a semelhança do nosso Salvador. E se individualmente o nosso coração for alimentado e o nosso coração estiver inclinado a esses propósitos santos do Senhor Jesus Cristo, sempre nós seremos uma igreja melhor. Uma igreja quebrantada, uma igreja humilhada aos pés do Senhor, uma igreja que ama mais o seu Senhor que o mundo, que a carne, uma igreja que está interessada na glória de Deus. Que Deus ouça a nossa oração e atenda a nossa súplica nessa manhã. Amém. Vamos nos colocar de pé e orar.
Senhor, nós te damos graças pela exposição da tua palavra, que nos traz ensinamentos ricos nessa manhã. Pedimos que o Senhor mude conceitos equivocados sobre o que é ser igreja, fazer parte da igreja. Que por meio da pregação da tua palavra, Senhor, seja construído em nós conceitos adequados, cristãos, espirituais, conceitos de fé, para que cresçamos enquanto povo teu que somos. Essa é a tua vontade e as nossas vidas. A tua palavra tem sido pregada, ensinada, Senhor. O povo tem sido orientado. Livra-nos, a exemplo do que aconteceu com Israel, de sermos um povo de dura cerviz, um povo de coração duro, um povo ímpio. Livra-nos dessa maldição, Senhor. Nos dê a bênção de sermos ovelhas mansas, ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, e esse bom pastor é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nos dá essa sensibilidade espiritual, Senhor, de sermos sensíveis à direção da tua palavra, à condução do teu Espírito, de sermos cheios do teu Espírito, fazermos a tua vontade com auxílio do Senhor, para que sejas glorificado em nossa vida, para que o mundo e os homens vejam que não somos nós que vivemos a nossa vida, mas que morremos para nós mesmos, e Cristo é quem vive em nós. Faz isso, Senhor, para a tua glória, por amor ao teu nome e para o nosso benefício, enquanto povo teu que aqui se congrega, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.